Olá, eu sou Lilian Félix, psicóloga e coach de inteligência emocional. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o vício em pornografia. Fique comigo, assista ao vídeo e entenda um pouquinho mais sobre esse assunto. Mas é preciso ter cuidado com o acesso frequente, é preciso ter cuidado quando isso vai se tornando um vício. E como perceber se isso é um vício ou se isso é apenas mais uma das fontes, mais um dos recursos que eu tenho para alcançar prazer. É preciso que a pessoa que faz uso frequente da internet e que visita sites pornográficos e utiliza esse tipo de recurso para atingir prazer sexual, que ela esteja observando se aquela fonte é necessária no seu dia a dia. Se, mesmo tendo outros tipos de relações, se, por exemplo, num casamento, se num namoro, se tendo relações com essa pessoa, ela ainda assim não se satisfaz e precisa do recurso da internet, da pornografia. O dependente, o viciado em pornografia, mesmo tendo relações frequentes, ele não consegue se satisfazer somente com as relações pessoais. Ele precisa do estímulo da pornografia para se satisfazer. Então, primeiro ponto, observe se você percebe esse tipo de dependência, essa relação com o uso da pornografia. Se ela se torna necessária para que você alcance o prazer máximo. Ou se você consegue se satisfazer numa relação a dois e não precisar deste recurso. Esse seria só mais um instrumento, uma forma a mais de obter prazer. Outro ponto. Observe suas características de personalidade, se você é uma pessoa tímida, se você é uma pessoa retraída que tem dificuldade de se aproximar das pessoas, tem dificuldade de estabelecer relações, de iniciar contatos. Este também é um ponto muito importante e que faz com que as pessoas utilizem esse recurso da internet, porque ele se torna mais fácil. A pessoa que é tímida, a pessoa que tem aí uma fobia social, por exemplo, ela tem dificuldade de iniciar essas relações pelo medo da rejeição, por diversos motivos que faz com que a internet seja um atrativo, porque é fácil, ele não vai ser rejeitado, ele não vai ser julgado, então ele acaba tendo aquilo ali uma fuga. Ele utiliza aquilo como uma fuga, uma esquiva da situação que ele tem uma ansiedade de enfrentar. Então, ele encontra naquilo ali um refúgio e acaba utilizando-se daquilo. O que acontece é que o nosso cérebro, ele tem uma facilidade de perceber as situações que nos causam uma certa ansiedade, que nos causam algum incômodo. E aí, quando a gente está passando por esse incômodo, a gente busca uma forma de satisfazer o nosso organismo, de sair dessa situação de incômodo. E quando o cérebro percebe na internet, no uso da pornografia, um alívio para esse incômodo, estabelece-se aí a relação do vício. Porque toda vez que vem o incômodo, eu busco na internet essa forma de me satisfazer, o incômodo passa e aí eu fico sempre nesse ciclo de quando vem o incômodo, eu busco esse alívio através da internet. Depois de um tempo o incômodo retorna e eu busco novamente essa forma de alívio. E com o tempo, o que eu posso te dizer é que com o tempo, como todo vício, isso vai crescendo. Todo vício é assim, o vício por álcool, o vício por cocaína, o vício por dependência tecnológica, por outros motivos que não sejam a pornografia, todo vício. O usuário, num determinado momento, ele utiliza uma quantidade, utiliza uma determinada substância, uma determinada coisa, e depois de um tempo o cérebro vai se acostumando com aquilo e é necessário doses maiores, quantidades maiores. Da mesma forma é com a pornografia. No início,
um determinado estímulo, uma determinada quantidade de vezes te satisfaz. Depois, aquilo vai se estendendo, é necessário uma quantidade maior de acessos, é necessário um estímulo maior, um outro tipo de conteúdo que você vai acessar. Então, inicialmente, pode ser que comece visualizando fotos, imagens, depois precisa ver ao vivo uma câmera filmando e a pessoa ali fazendo alguma coisa. Então, isso vai crescendo. Então, é preciso ter cuidado e observar esses sinais para que você busque ajuda se você não conseguir se desvencilhar disso sozinho. É preciso reconhecer e entender que primeiramente que você tem um problema. E você vai perceber isso quando começar a perceber os prejuízos que isso traz para a sua vida. Prejuízos talvez acadêmicos, porque os viciados em pornografia ou mesmo na internet, eles começam a ficar muito reclusos, fechados, dependentes ali de estar repetindo aquele ato várias vezes, e aí começam a evitar, não conseguir mesmo ir para a escola, não conseguir trabalhar, e aí vem outros prejuízos somados a isso, prejuízos nas relações, porque muitos casamentos, muitas relações ficam abaladas quando se tem um vício desse dentro do relacionamento, e pessoas que ainda não têm relação nenhuma com um terceiro, uma pessoa física mesmo, que só utilizam a internet, talvez começaram com esse vício porque não tem um parceiro. Eu quero te convidar a refletir se você não está gerando um vício que depois vai te dificultar ter uma relação presencial, uma relação física, e até onde esta relação com a internet vai te satisfazer, até onde ela vai te levar, quais os benefícios que ela tem para te oferecer, o que você vai construir com essa relação. Esse vídeo de hoje é para que as pessoas reflitam se o uso da internet, o uso de sites pornográficos, o uso da pornografia, ele está te ajudando, te beneficiando, ou ele está te trazendo transtornos, está prejudicando a sua vida? Ele está vindo para somar, para apimentar uma relação, ou está vindo aí para causar transtornos, para gerar uma dependência e você não conseguir se satisfazer com seu parceiro, com sua parceira e causar problema nesse relacionamento? Repense, veja, avalie a situação e se você perceber que existe aí uma dependência, um vício, procure ajuda. Pode ser que você consiga sozinho, tente se afastar primeiro dessas coisas, se abster. É lógico que nós não podemos falar que você não vai ter acesso à internet, não vai acessar os conteúdos que são necessários, porque é uma coisa que está na nossa vida hoje a todo momento. As pessoas precisam acessar sites de notícias, conversar com outras pessoas, redes sociais, coisas de trabalho, conteúdos acadêmicos, são necessários. Mas estabeleça limites e, principalmente, se o seu vício é em pornografia, bloqueie sites desse tipo de conteúdo e veja se você consegue se afastar disso. Se não consegue fazer sozinho, busque por tratamento. Existem aí terapias que nós podemos fazer, que você pode buscar na sua cidade, onde você estiver, para poder te auxiliar a eliminar essa dependência, afastar-se desse vício e ter uma vida plena e feliz. Na terapia, o paciente vai aprender a descobrir outras fontes de prazer, vai descobrir meios, formas de se afastar do seu vício, de aprender a viver o momento da ansiedade, entender, compreender os seus sentimentos e não ficar buscando esta maneira de esquivar-se do seu sentimento. Porque o vício, algumas vezes, ele se inicia também porque o paciente está passando ali por um momento de ansiedade, por um momento de alguma incerteza, de alguma insegurança, onde ele desenvolve esse vício como uma forma
de afastar-se desse sentimento. Então é na terapia que o paciente vai ter a oportunidade de dar conta desses sentimentos, entender o que está passando, o que ele está vivendo, para que ele possa ir deixando de lado esse vício que ele adquiriu. Eu fico por aqui. O vídeo de hoje é essa reflexão para que você veja se você ou se o seu parceiro, alguém com quem você convive, utiliza esse tipo de recurso e se ele não tem aí um vício em pornografia, tá? Um abraço. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, curta, compartilhe os nossos conteúdos, tem ajudado a muita gente, tá? Um abraço.